Bem-vindos, caros amigos, ouvintes, conhecidos e viventes deste magnífico mundo. Estamos de volta. O circo segue a todo vapor com uma segunda temporada organizada por séries temáticas. A primeira série terá como tema o envelhecimento. E o título deste episódio é, nem mais nem menos, Envelhecimento, que panorama social. Vamos ao encontro das pessoas que sabem deste assunto, que lidam com os nossos idosos diariamente e que por isso conhecem melhor que ninguém as dificuldades e os desafios de quem cuida destes tão nossos. Comigo está o meu partner e amigo, Vítor Oliveira, médico anestesista e comunicador exímio, que fará certamente brilhar a nossa entrevista. Catarina, agradeço-te imenso a honra, descartando o exagero da comunicação exímia, a honra que me dás de poder colaborar contigo neste projeto, tentando extrair o melhor que conseguirmos dos nossos convidados. Não é? Vai ser uma tarefa fácil, penso eu. Temos que escolher bem os convidados, que é o caso de hoje. Isto hoje vai ser o drama. Vamos lá. Vai ser ótimo. Vai ser ótimo. Então, antes de mais e antes de passarmos aqui ao nosso entrevistador, vamos dizer aqui, estamos aqui, não podemos dizer aquela frase séria, estamos aqui mais uma vez, reunidos para... Se disseres isso, eu digo logo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, imediatamente. Mas vamos já apresentar, vamos já passar em frente. Então, para a nossa entrevista de pontapé de saída desta temporada, e porque não podia deixar de partirmos deste pontapé assim tão mais... Como dizer, assim, abençoado. Temos connosco, então, António Jorge Giroto, padre, pároco da paróquia de Santo Amaro de Alvite, aldeia pertencente ao Conselho de Moimenta da Beira, presidente da Comissão Diocesana de Lamego para a Pastoral Social e Mobilidade Humana, presidente da direção do Centro Comunitário de Alvite, professor e icónomo da Diocese de Lamego, que nos muito honra. Natural de Mões, aldeia do Concelho de Castro Daire, distrito de Viseu, que no dia ferido 21 de dezembro do ano de 1985, assim sei, Isso. o viu nascer. Segundo a mãe, quando era miúdo, era irreverente e inquieto, característica que manteve até aos dias de hoje. Fruto das suas responsabilidades eclesiásticas, procurou estar preparado e exerçado em conhecimentos que o pudessem ajudar na sua missão. Por este motivo, foi acumulando licenciaturas. A primeira, Ciências Religiosas, decorrente da sua vocação, óbvio, que termina em 2009. Depois segue uma licenciatura em Ciências Sociais, em Sociologia, em 2014. E agora, por último, uma licenciatura em Gestão, que está fresquinha e que finda agora em junho de 2023. Seu padre, ou António. Jorge. Vivemos num país de velhos. E uma pergunta que se costuma colocar muitas vezes é se este país é ou não para velhos. E nós vivemos num contexto interior, somos o 6º país do mundo com mais população envelhecida. Há um estereótipo associado, uma série de mitos que se vê, que se consideram como fardo. Não se vê a velhice como uma conquista da sociedade, ou seja, a melhoria das condições permitem que as pessoas vivam até mais tarde, mas vê-se ao contrário como um fardo. Os velhos, os idosos são uma carga pesada, económica e social. Como é que a Igreja pode desempenhar um papel de contrariar este mito e de dar este suporte a quem tanto fez para chegarmos até aqui? A Igreja tem desde logo de dar uma resposta muito séria e de muita proximidade com todos os idosos, porque eles também trouxeram a Igreja até aqui. E julgo que o tem feito. Aliás, parece-me que na maior parte das paróquias e das freguesias, a Igreja já é a única instituição que está. Já não vai lá o médico, nem o enfermeiro, não vai o professor da escola primária, porque a escola, entretanto, fechou. E, portanto, vai o Senhor Padre levar uma palavra, levar uma mensagem e, queira Deus, levar também um abraço e um sorriso àqueles que na Igreja são vistos não só como idosos, por terem mais idade, mas são vistos sempre como anciãos, como referências, mesmo éticas e morais, e também são vistos como aqueles que são os guardiães do templo, aqueles que guardam a fé, que a partilham, que a levam aos filhos, aos netos, e portanto são elementos fundamentais da nossa sociedade. No nosso caso e no interior, aquilo que dizias é ainda mais verdade, porque se o nosso país é de facto o 6º mais envelhecido, o interior tem uma taxa brutal, tem um peso enorme nesse dado.
é isso que ainda conseguimos fazer. É porque às vezes eu pondero e olho para a nossa realidade nacional, vejo a nossa população muito envelhecida, a caminhar a passos largos para uma quantidade não digo de idosos, porque eu espero que sejamos idosos e não velhos daqui a uns tempos, ainda somos um país certo para envelhecer, mesmo com este apoio, porque muitas vezes olhamos para os nossos idosos como uma carga muito pesada financeiramente, muito um incómodo que temos que gerir, e é isto que ainda vemos como anciãos, será? O país certo para tu envelheceres é aquele que tu escolheres. E se tu escolhes o teu país, tanto melhor. Se escolhes a Califórnia, impecável, também gostava. Mas envelhecer na nossa terra é muito importante, querendo nós. Porque a nossa terra é uma referência social e é muitíssimo importante. Um bocadinho dizias que eu era de Mos, a minha aldeia é enorme, tem quase 100 habitantes e para mim é a aldeia mais importante do mundo, porque é a minha. É como o problema de Fernando Pessoa, não é? O Exatamente. rio da minha aldeia é o maior rio do mundo. Exatamente, é isso mesmo. O que é que acontece no interior? É que aquilo que tornava o interior agradável para os idosos, a serenidade, a paz, não ter aquela confusão das cidades, hoje há cada vez menos. Um dado interessante, julgo eu. Taboaço, há 50 anos, tinha 5.400 pessoas com menos de 14 anos. Hoje, o concelho tem 5.500 habitantes. Claro. É impressionante. É uma migração. Eu gostava de, para além de, como o Jorge dizia, o padre leva o abraço e a palavra de conforto a quem está isolado, e é das maiores doenças, é a solidão, a doença que os idosos mais sofrem. Gostava de puxar a conversa um bocadinho para a função social de resposta que a Igreja tem nas suas estruturas, nos equipamentos que faz na resposta social. E o Jorge está ligado muito a essa resposta, à organização dessa resposta. Como é que é? Que condições é que existem? Que condições é que não existem e que seria desejável para quem nos ouvir e com poder decisório poder criar? Qual é o diagnóstico? Como nós somos quase todos ligados à saúde, somos todos à saúde espiritual, outros à saúde física. Qual é o diagnóstico? Sim, por isso é que o padre era conhecido como o cura. Exatamente. Precisamente. Anima sano, incorpora sano. Exatamente. Mas qual é o diagnóstico que se faz dessa função social de apoio que a Igreja tem com o que há e com o que falta? Boa. A Igreja tem duas formas de atuar. Tem uma forma mais institucional e aí faz solidariedade, como faz a Casa do Povo de Liumil ou como faz uma qualquer entidade, mas depois tem outra forma de ação, que é a caridade. Então, do ponto de vista institucional, por exemplo, a nossa Diocese tem 32 instituições sociais. A maior parte delas tem centro de dia, apoio domiciliário, ERP ou lar, e temos também outras respostas. Estrutura, ERP, só para quem não sabe. Estrutura, eu também não sei. Residencial para pessoa idosa. Exatamente. É isso. Estrutura residencial entidade residencial para pessoa idosa. É, uma coisa qualquer desse género. O nome giro porque jargão. o lar passou a ser apenas para as pessoas com portadoras de deficiência. E então temos também uma unidade de cuidados continuados em Freixo de Mão, fantástica, as nossas respostas institucionais são essas. Há uma capilaridade de infraestruturas interessante, na sim. Diocese de Lamego. Só há 2 concelhos que não têm nenhuma instituição como centro social paroquial e desde já, embora isso nos levasse a uma discussão para onde nós não queremos ir, mas eu não considero as Santas Casas da Misericórdia como instituições da Igreja. Embora historicamente estejam muito ligadas, os provedores precisem de uma bênção dos senhores bispos, eu não considero. São mais independentes, têm uma organização própria. E, portanto, têm eleições próprias e são claro. os seus irmãos que escolhem as pessoas que têm à frente. E muito bem.
Mas então, já o Jorge falou da estrutura física, da rede que a Diocese de Lamego, pela qual é responsável, tem, mas que diagnóstico, o que é que falta então? O que é que faltaria para que a Igreja pudesse melhorar o papel social de suporte à população idosa? Que diagnósticos é que faz do que falta? Então, eu julgo que, para que fique claro, institucionalmente nós não precisamos de muito mais instituições, não precisamos de muito mais camas, não precisamos de muito mais respostas. Precisaríamos talvez de mais algumas... Mas não prevês que no futuro não seja necessário, uma vez que a necessidade de apoio que vamos necessitar, obviamente, para o número de pessoas que vamos ter idosas, não estamos a andar um bocadinho para trás, ou seja, a dizer, não precisamos de camas, não precisamos de mais apoio, mas temos mais de idosos daqui a uns 40 anos. Não nos devíamos capacitar já, preparar-nos já, ou pelo menos perspectivar esse plano mais a longo prazo e não em cima do joelho? 40 anos é muito tempo. Eu digo 40 anos com um tempo de delay que vemos aqui na nossa... Mas eu julgo que os nossos concelhos do interior a perderem população como estão, por exemplo, Castro Daire em 10 anos perdeu 1.500 pessoas. São 150 pessoas por ano. É verdade que a faixa etária dos mais de 65 tem aumentado, mas se tu não tens cá crianças e adultos, não vais ter cá idosos. Claro. Ou podes ter mais idosos do que tens hoje adultos, mas não serão assim tantos. Mas sabes que é um contrassenso? Estive a ver umas coisas e no Distrito de Viseu foi o sítio do país onde mais tivemos um maior número de ERPs e de centros, lares, como querem chamar, de apoio a idosos a nível nacional. E, portanto, aqui o ciclo... E todos eles com uma capacidade instalada e cheios a 85% em média. O que quer dizer que conseguimos garantir isso? Este apoio vem de fora, gente? A nível institucional, nas várias respostas, por exemplo, no apoio domiciliário, há pouquíssimas instituições que tenham todas as vagas preenchidas. Em centro-dia, por exemplo, nos equipamentos da nossa diocese, nós temos, em média, 35% de frequência. Temos muito mais resposta. E depois, nas ERPs ou nos lares, sim, isso está a 100%, não há vagas, é verdade. Mas, por exemplo, no município de Moimenta da Beira, nós temos uma cobertura 4 vezes maior que Tarouca. E 3 vezes maior, por exemplo, do que Castro Daire. Isto são dinâmicas que criaram as instituições, fruto de opções políticas, de líderes carismáticos que conseguiram, de facto, canalizar para ali recursos e muito bem. Nós temos instituições fantásticas, sejam da Igreja ou não, mas temos instituições que foram pensadas e criadas na década de 90, início do novo milénio, e agora o grande desafio institucional é trazer estas instituições para o nosso tempo. Um lar hoje não pode ser igual a um lar de há 20 anos, quanto mais de há 40. Claro. E a maior parte, das nossas instituições... Ia-te perguntar aqui uma coisa, porque foi uma coisa interessante que disseste. Esta mudança que temos atualmente da tecnologia, que vão incorporar nos próprios lares, não é? Que vamos ter aí a crescer. A minha questão é como é que nós podemos financeiramente suportar esta revolução que vem aí, porque isso implica custos, implica profissionais, implica outro género de habilidades, até de pessoas que não temos, que estão idosas. Como é que vês isso? Com muita preocupação, porque as pessoas, por exemplo, que residem no lar a que eu presido, no Centro Comunitário de Alvite, não têm vagas, mas podem inscrever-se, nós fazemos preços fixos. Isso é uma boa, podem ir lá. Mas dizia que a média das pensões são 480 euros. O que é impressionante. Nenhuma destas pessoas teria condições para conseguir viver com dignidade nas suas casas, ou até para, por exemplo, ir para um lar privado. Os lares privados hoje estão a pedir 1.300, 1.400 euros. Na nossa zona
Se vieres aqui para Viseu, não vou fazer publicidade a ninguém, Claro. mas há aqui pelo menos um em que já se paga mais que 2.300 euros. Exatamente. São quase residências de luxo, não é? E essa Sim. função de rede é importante. O que é que... Mas também há as pessoas que não querem serem colocadas no lar, não é? Querem manter na sua casa, na casa onde já conhecem as rotinas, onde já se conhecem, também têm resposta para esse tipo de necessidades. Sim, essa resposta vai ser importantíssima a partir de agora, porque as pessoas devem ter direito e a possibilidade de ficar em sua casa tanto tempo quanto possível. Todos nós gostamos imenso das nossas casas, como gostamos da nossa aldeia, não é por serem enormes, é por serem nossas, por termos vivido lá, porque qualquer quadro, qualquer coisinha, qualquer fotografia, qualquer lugar, qualquer olhar, qualquer janela, nos traz à memória aqueles que nós amamos e que são o lar constituído e não apenas as paredes que estão lá. E sim, aí o apoio domiciliário tem que dar uma resposta diferente. Mas, o Vítor falava, as pessoas que não querem ir para o lar. Eu só conheço 2 ou 3 pessoas que quiseram ir para o lar. E sou presidente há 13 anos. E mesmo assim não tenho a certeza que elas quisessem mesmo. O que acontece é que as famílias ficam sem capacidade de cuidar daquelas pessoas. Nós temos no nosso lar 26 pessoas com mais de 85 anos. 16 com mais de 90. E as pessoas... uma ou outra está mais ou menos, mas a maior parte estão muito dependentes, estão com alguns problemas ligados à demência, ao Alzheimer e a nível de mobilidade também muito limitados. Portanto, seria muito difícil, com as condições que nós temos das casas no interior, há hoje na minha paróquia, e isso devia envergonhar-nos a todos, a mim como padre e aos responsáveis políticos, pessoas que não têm as condições mínimas de habitabilidade. Pessoas... Na minha paróquia há um senhor invisual que vive sozinho e vive numa sala. De um lado tem um montinho de lenha, do outro tem a lareira e, por exemplo, há 3 anos ou 4 enganou-se e em vez de colocar o fogo na lareira, colocou no monte de lenha e podia ter sido terrível. Uma catástrofe mesmo. Portanto, a resposta que nós temos que dar em lar é apoiar ao máximo estas pessoas, mas em apoio domiciliário é tentar que eles fiquem em suas casas o máximo tempo possível, como apoiando na saúde, e nós fazemos em todas as instituições, sejam da igreja ou não, procurando, por exemplo, ter algumas condições de segurança com a teleassistência que estamos a implementar agora também, e isso ajuda a que os filhos estejam muito longe e continuem descansados, porque sabem que os seus familiares estão seguros. O que é que, quando a vinda, já não tenho avós, não é? Mas eu lembrava-me quando a minha avó, que também era dependente e acamada, a visita semanal do seu padre era a entrada da luz e era a entrada, para além da entrada da comunhão, era... O que é que as pessoas idosas que são visitadas pelo Jorge mais lhe pedem? Boa, é uma pergunta interessantíssima e permite-nos passar daquilo que é a função institucional da Igreja, que é importante, não digo que não, para aquilo que é a sua função de caridade mais profunda. Não é caridadezinha. Nós temos dificuldade em distinguir a caridade, o assistencialismo da solidariedade, mas a caridade é o amor em ação. E, portanto, eu quando vou à casa das pessoas, habitualmente, porque agora já estou há muitos anos nesta paróquia, as pessoas já sabem que eu vou, sobretudo, levar um sorriso, mesmo quando me apetece chorar, mesmo quando percebo que a pessoa está doente, que às vezes até não terá muito mais dias de vida, ainda assim a minha função é pôr a pessoa a sorrir, ainda que isso, permite-me a expressão, anestesia um bocadinho a pessoa. Mas se calhar é isso, não vou lá para lhe dizer que ela não está nada bem de saúde. Claro. És um Amazon de sorrisos. Sim, é um bocadinho isso. É um bocadinho isso. Essa expressão. Sim, tirando a parte
comercial da expressão, sim. Mas é um bocadinho isso. Mas há também uma coisa muito engraçada. Eu visitava um senhor na Granjinha de Sever e um dia eu cheguei lá e bati à porta e disse-lhe: é o senhor padre, eu vinha visitá-lo. Oh, senhor padre, ainda não é preciso, eu ainda estou mais ou menos e tal. Porque achava que eu ia levar a santa unção que nós considerávamos a extrema, porque só se podia receber uma vez na vida. Exatamente. E, portanto, melhor era receber o mais próximo possível da morte. É quase como anestesia, o mais próximo possível da cirurgia, para a gente não ter que passar tanto tempo ali no limbo. Exatamente. Outro senhor, também lá na Granjinha, eu gostava muito que eu fosse lá e pedia-me para ir mesmo todas as semanas. Eu só ia uma vez por mês. E porquê? Porque quando eu ia, ele dizia à esposa: o senhor padre vem cá, nós vamos colocar presunto e vinho na mesa, porque os senhores padres gostam de comer bem. E o que é que acontecia? Comia ele. E de outra forma ele não podia comer, porque os médicos são muito maus e não deixam as pessoas comerem o que querem. Tu fazes parte do envelhecimento ativo, é isso que tu pretendes, assim, o envelhecimento mental, o envelhecimento, não físico, obviamente, mas é um envelhecimento ativo da tua população. Sim. Eles veem-te com esse papel ou achas que é um apoiozinho, outra forma? Eu sorrio muito mesmo na celebração. O que, quando estou a celebrar a Eucaristia e todos os outros sacramentos. E o que é que acontece? No início as pessoas diziam aquilo que nós sabemos: muito riso, pouco siso. Portanto, sorri muito, um dia destes vai sorrir uma miúda gira e aí vai ele. Hoje já não é assim. Hoje, quando eu me abeiro das pessoas, as pessoas sorriem quase por... como quando abrimos a boca e temos todo sono. Eu apareço e as pessoas sorriem. Mesmo aquelas que às vezes estão em condições de grande sofrimento ou de dor, também seria interessante percebermos a diferença entre a dor e o sofrimento. E as famílias? Como é que as famílias sentem essa necessidade, essa incapacidade? Falavas há bocado de ter uma mãe ou um pai acamado, dependente, a precisar de cuidados diários, não é? E querendo conciliar isso com uma vida ainda profissional ativa, se calhar com um grau de precariedade grande, com filhos para criar, com filhos... Que angústias é que as famílias de pessoas idosas sentem e te pedem ajuda? As pessoas que hoje são idosas cuidaram dos seus pais e disseram aos seus filhos que isso era o melhor que lhes podia acontecer. Era que os seus filhos cuidassem de si. Acontece que essas foram para a Suíça. Exatamente. Foram para a Suíça, foram para a França, foram para Lisboa, foram para o Porto, vêm cá ao fim de semana e mesmo os que estão cá, das 8 da manhã às 6 da tarde, não estão em casa. E depois têm o filho, a filha, vão à música, vão à dança, vão à piscina, vão à catequese, claro, imenso, e obviamente que não conseguem. E este passo de dizer nós não conseguimos e precisamos de estabelecer aqui um equilíbrio entre o bem-estar físico da pessoa que eu amo, do meu pai, da minha mãe, do meu avô, da minha avó, e aquilo que eu posso fazer por eles. E a maior parte das famílias, eu sinto isso, sente-se limitada, não consegue. E quando recorre ao lar, é já mesmo na última possibilidade. Fazem exaustão. Sim. Psíquica e emocional. Sim. Cuidar é muito, muito difícil. Eu, na minha terra minhota, das minhas origens, ainda havia a tradição de a primeira filha não casar para cuidar, tomar conta dos pais. Era assim, era quase um código de conduta social. A primeira filha não casaria. Ou isso agora só metendo a colherada, ou ficando, quem tivesse um filho padre, a propósito, porque houve um padre que me confidenciou isso, a irmã mais velha que ficou a cuidar dele como se fosse a espécie de governante. Portanto, havia muito isso também, essa tradição. Agora, a propósito, sociais, estes códigos... Da continuidade intergeracional do ato de cuidar. Só que depois isso esbarra numa coisa que é: eu sou filho único.
Portanto, não tenho uma irmã nem mais velha nem mais nova, e os meus pais também já sabem que não podem contar com grande coisa. Eu gostava de dar agora uma toada não tão escura, não é? Mas boa. Fazer assim um cheer up, cá lá. está, porque nós... histórias bonitas de... as idosas da Diocese de Lamego devem estar embebecidas por terem um padre tão jovem, simpático e bem aparentado, com o halo da graça na sua messe. Nem Elas tanto. são atrevidotas? São. E depois também me acham giro, porque quase todas veem já bastante mal. E isso tem uma vantagem. Exatamente. Mas não as operem às cataratas. Mas temos lá. no nosso centro comunitário, já há uns 5 ou 6 anos, nós vamos reunindo as histórias de cada pessoa. E há histórias giríssimas. Por exemplo, uma das coisas mais giras que nós fizemos, as histórias estão lá, ccalvito.pt. Eu vi, estive a ver algumas histórias muito giras, de histórias de vida que partilhavam, e eu aconselho a toda a gente a irem lá ao site. Mas conta-nos uma melhor, só para dar assim Não, eu preferia contar uma coisa que nós fizemos que foi muito gira há 7 ou 8 anos. Nós perguntamos no nosso lar quem é que já tinha andado de avião ou não. E mais de metade dos utentes não tinham andado de avião. Então nós tentamos, somos uma IPSS, não nadamos em dinheiro, não somos um hospital privado ou nada desse género. E então o que é que fizemos? Pedimos à Fundação do Crédito Agrícola, a quem agradeço muito. A nossa TAP também nos ajudou, e depois também a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal. E o que é que fizemos? Pegámos em 15 idosos e fomos fazer Porto-Lisboa. Batismo de voo. Foi fantástico. Então uma senhora, a senhora Albina, que é uma querida e que ainda está viva e com muita saúde, disse: eu quero ir ao lado do senhor padre. Disse numa reportagem à SIC. Então, mas porquê? Ele é simpático e tal. Não. É porque se o avião ficar lá em cima, eu quero que ele me bote a absolvição. Vejam a beleza e a profundidade. Muito bom. Se o avião ficar lá em cima, que é o medo que todos temos, Claro. eu quero que ele me dê a absolvição. Ou seja, eu quero que, estando próxima do céu, ele me ajude a chegar lá. Tenho aqui a Cunha, tenho aqui São Pedro, tenho aqui um discípulo. Exatamente. Mandamos aqui um beijinho. Imagino que a primeira trepidação ou a primeira do voo foi logo Disseram todos que não tinham medo nenhum, embora estivessem a tremer. E no dia eu achei que eles iam chegar ao lar e me iam agradecer imenso. Não, no fundo ninguém gostou. Passado um mês começaram a dizer: foi bem gira aquela viagem de avião. Sabes que as experiências vêm sempre depois. Eu recordo-me sempre, a propósito, tu estás a dizer, mas é sempre aquela coisa: a tua pior viagem que tu fizeres alguma vez, quando regressas, é péssima. Foi péssima, as tuas férias terríveis. Passado um ano, começa assim. E quando nós fomos naquela altura, eu não estou a dizer que a tua viagem foi péssima, atenção. A memória filtra as partes mais. Exatamente. E os idosos acordam cedo, é certo, mas deitam-se também muito cedo. E nós chegamos a casa já às 11 e tal da noite. E isso também. Foram 2 dias vividos num. Sim. Muito bem, olha, meu querido, vamos foi um wrap-up. Vamos. Tivemos aqui... Que é uma expressão que os idosos usam muito, não é? Sim, também. Tivemos aqui a falar sobre a nossa pastoral social, aquilo que damos em termos de perspectivas e aquilo que podemos ajudar na nossa pequena área interior aqui. E antes de terminarmos, só queria convidar-vos para visitar-te o nosso centro comunitário e partilhar-te lá uma refeição connosco, e depois eu apresento-vos a senhora Albina e todos os nossos utentes. Utentes muito, muito simpáticos. Ficaríamos muito contentes, tiramos uma fotografia, postamos e partilhamos lá connosco, até para publicitarmos aqui no nosso podcast. Mas o envelhecimento é um tema que está na moda porque devia lembrar sempre aquilo que nós queremos, é chamar a atenção a esta dinâmica, a esta problemática que vamos ter ainda mais daqui a uns anos, já existe, mas que vai continuar. E, portanto, aquilo que nós queremos é que lembrar todos que estamos aqui, valorizar os nossos idosos e dar-lhes aquela importância sem termos aquela parte menos bonita de acharmos que são fim de ciclo e que são menos valorosos.
Até bem é por isso, essa é uma das razões de, neste início de ciclo da segunda temporada do podcast, não é? Querermos colocar o foco, não é, sobre isto, sobre o envelhecimento, porque é algo que temos toda essa, que nos preocupa, porque faz parte dos nossos dia-a-dias, e então trazer luz também faz parte da função de esclarecer, desmistificar preconceitos e fazermos essa, e cá estaremos para as próximas entrevistas. Dizia, só para terminar aqui esta, Mário Quintana dizia: nascer é uma possibilidade, viver é um risco, envelhecer um privilégio. Um privilégio. Boa. Estaremos aqui. Portanto, se gostarem das nossas conversas, estejam por aí, partilham, subscrevam e cliquem no sininho, como eu costumo dizer, e sigam, porque muitos estaremos todos a falar dos nossos temas de sempre. Muito Até obrigado já. a todos. Obrigado.